Hello, students! Vamos iniciar aí mais uma videoaula de língua inglesa, certo? Mas antes, eu gostaria que vocês pegassem aí o livro de inglês, deixassem ao lado, né? Deixa um pouquinho em stand-by, porque no finalzinho do vídeo eu vou passar algumas orientações, porque vamos fazer atividades relacionados aí ao novo assunto, né, do nosso capítulo 2, que tem como título Learning a Foreign Language. Learning a Foreign Language. Aprender uma nova língua, aprendendo uma nova língua. E por muitas vezes a gente se pergunta, principalmente com inglês, por que eu vou fazer inglês? Por que eu tenho que estudar inglês se eu não vou viajar? Mas será realmente que você só vai utilizar o inglês hoje em dia, nos dias atuais, só se for viajar? Não, lê do engano. Até no nosso vocabulário diário, a gente tem algumas palavras, né? Na verdade, inúmeras palavras da língua inglesa, como shopping, ok, download, upload, Instagram, Facebook, principalmente, né, por causa da tecnologia, nós temos usado muito vocabulário da língua inglesa. Até em jogos, não é? Eu vejo às vezes alguns meninos jogando, jogando com alguém lá de outro país, né, tentando falar ali um pouquinho inglês, e não precisou necessariamente você viajar. Então, se você hoje uma segunda língua ou até a terceira é muito importante. E o inglês é importante porque quase todo mundo fala o inglês. Para iniciar aí, temos Benefits of Learning a Foreign Language, que é o tema do primeiro texto aí do capítulo 2, que vocês irão estudar mais tarde. Aí tem algumas palavras como intellectual, cultural, professional e personal, que são benefícios que você adquire por aprender uma segunda língua, uma terceira língua. Intelectual, por que intelectualmente? Você acaba pesquisando muito, você acaba voltando a estudar um pouquinho a sua língua materna até para fazer comparações com a nova língua que você está aprendendo. Cultural, culturalmente, você se interessa por uma língua, ou francês, ou coreano, ou inglês. Consequentemente, você vai procurar quais são os países que falam, como esse povo vive, né? Como é o costume deles. Então, culturalmente, quando você vai pesquisar, você também cresce, porque você adquire conhecimento cultural sobre essas pessoas que moram, né, em outro país e falam a língua que você está querendo estudar ou está estudando. Professional, profissionalmente, porque hoje muitas empresas elas chegam a cobrar do funcionário uma segunda língua. Inclusive, muitas empresas pagam, não é, cursos de idioma para os seus funcionários. Elas não chegam a obrigar, mas quando você não quer fazer o curso, você não é muito bem visto, né? Porque a empresa está ali se dispondo a pagar, né? Vai investir em você e você não querer, aí fica um pouquinho difícil. Então, profissionalmente, quando você já tem uma segunda língua, é muito bom para o currículo. Personal, né? Na vida pessoal, você quando você fala outra língua, você acaba tendo contato, né? Ou por mensagens, ou por sites com pessoas nativas dessa língua que você está aprendendo. Então, seu círculo de amigos começa a crescer. Tem um texto aí que fala Foreign Language in Our Life, que diz Learning a foreign language isn't easy. Nowadays, it's especially important to know a foreign language. Some people learn a language because they need them for their work. Others travel abroad. For the third, studying foreign language is a hobby. Então, a língua estrangeira, o que é que está dizendo aí? A língua estrangeira, aprender uma língua estrangeira não é uma tarefa muito fácil, e a gente sabe. Hoje em dia é muito importante, como eu já falei anteriormente. Algumas pessoas aprendem uma segunda língua, né, ou a terceira língua, porque devido ao trabalho, porque querem viajar para fora, ou então como hobby. Tem gente que tem prazer em aprender uma terceira língua, uma segunda língua. Então acaba se tornando tão prazeroso que vira um hobby. Antes, né, de passar ali a próxima tela,
o próximo assunto aqui é studying abroad, né? Que traz também essa questão do fazer um intercâmbio, interchange, estudar fora. Então, travel abroad ou studying abroad. Eu trouxe um pouquinho da minha experiência, certo? Quando eu fui fazer meu primeiro intercâmbio há 11 anos atrás, a long time ago, muito tempo, e eu fui para San Diego, na Califórnia, não é? Eu fui fazer uma imersão, já fazia um tempo que eu estava estudando a língua inglesa e queria pôr em prática, queria fazer uma imersão na língua inglesa, não é? Queria passar os dias realmente conversando, estudando mais a fundo aquela língua que eu me dispus a estudar e aprender. Então, aqui nessa primeira foto, né, quando foi bem no início, quando a gente se reuniu, tinha pessoas de todo o país, do Emirado Árabe, tinha muita gente da Itália, Espanha, Grécia, tinha brasileiro também, outros brasileiros, tinha do Chile, quer dizer, havia gente de todo lugar do mundo fazendo o curso. Então, quando a gente vai fazer um intercâmbio, né, vai aprender a outra língua, o inglês, como foi a minha experiência, tem várias salas. A gente participa de várias aulas. Essa aula aí era aula de gramática, porque a gente vê o gramática, né, grammar, vê o speak, habilidades da fala, e vê o listen, habilidade de ouvir, né? Você ouvir e entender, e do reading, que é da leitura, da interpretação. Essa aula aí era a minha de gramática, né? Essa, a mais baixinha e a loirinha, era a minha professora, Rachel, professora de gramática. Essas aqui eram minhas amigas de sala, né? A gente sempre ficava junto. Era uma chinesa, 2 chinesas, e as outras 2 eram do Emirado Árabes. Tinha outra turma também, que era da habilidade do Listen, que era com o professor D. Robs, né? Que é esse do meio aí, um grandão, um bem forte, e era super dinâmica a aula dele, era super divertida. E a gente trabalhava muito a questão de ouvir, a gente ouvia muita música, ouvia textos e fazia peças de teatros em inglês, era muito, muito divertido. Então, a gente chega lá, quando a gente vai fazer, né, o curso de inglês, a gente apenas não fica só na gramática na sala ouvindo, não. A gente tem várias dinâmicas, várias turmas, a gente participa de várias turmas, não é? A gente interage muito para poder, não é, botar aí para fora a língua que a gente está aprendendo. Esse aí é algum vocabulário que eu trouxe, que também tem no livro de vocês, sobre studying abroad. Aí nós temos passport, airline tickets, immunization documentation, dental medical examination. Passaporte é essencial, não é? Como eu fui para a América do Norte, para os Estados Unidos, nós temos que ter o passaporte, ter o visto, e para alguns outros países a gente não precisa. Por exemplo, para a gente ir aqui para o Chile, Argentina, Uruguai, a gente não precisa. Só com a identidade a gente passa, né? Pode passar de um país para o outro, pode entrar lá nesse país. Mas em alguns você realmente precisa do passaporte, tanto na Europa quanto na América do Norte. Na América do Sul, em alguns países não. Airline tickets, que seria o quê? As suas passagens aéreas. Immunization documentation, documentação de imunização. Por quê? Em alguns países, devido a algumas doenças, a gente tem que ser imunizado delas antes de entrar. Eu nunca tomei não, mas, por exemplo, para ir para o Pará, eu tive que tomar vacina de febre amarela, não é? Porque lá já teve incidências de casos eu tomei, e tem alguns países também que você precisa, pronto, se nesse país tem muita incidência de febre amarela, você para entrar lá, você tem que ir já imunizado e com a documentação certinha. Dental e medical examination, que seria seus exames médicos, tanto dental, né, e também de saúde, se você tem alguma doença pré-existente, se você toma alguma medicação, se você tem problema cardíaco ou de pressão ou é diabético, algum tipo, essas coisas, né? Tem que estar tudo documentado. Eu, quando viajei, não precisei. A única coisa que eu precisei foi insurance,
que é o seguro, a Health Insurance, que é o seguro saúde. Isso você tem que ter, não é? Eles pedem que você pague, como se fosse, você paga um plano de saúde, não é, enquanto está viajando. Aí outras palavras. Application form, vaccines, host family, year, hostel, sightseeing, visa e homesick. Application form é um formulário, ok? Cada formulário tem um nome, AI, A5, dependendo do o que é o seu objetivo que você vai fazer naquele país, que você vai estudar. Para estudante tem um formulário específico que você tem que preencher lá com seus dados pessoais, um monte de coisa, é bem grande lá, você tem que preencher tudinho direitinho. Vacinas, não é, como eu já falei, depende muito do país que você vá. Alguns querem que você seja imunizado contra alguma doença que já teve muita incidência nesse país. Host Family Year Hostel. Vejam só. Quando eu fui viajar, eu não quis ficar em host family, em casa de família. Eu tinha a opção de ficar em Year Hostel, que seria um albergue ou casa de estudante, mas o que eu pensei, como eu tinha o objetivo de chegar lá e gastar todo o meu tempo realmente estudando inglês, se eu fosse para uma casa de estudante, talvez perdesse o foco. Porque o que acontece? Lá a gente fica mais livre e a gente acaba indo atrás de pessoas do nosso país, né? Aí vai procurar um brasileiro, se você é espanhol, vai procurar o pessoal que fala espanhol ou da Espanha e acaba não treinando o inglês sempre. Na casa de família é diferente, não é? Você participa da vida ativa da família, tem regras, claro. Né? Se você vai para uma host family, você tem que seguir as regras. Você também não pode fazer o que bem entende. Se permitirem, porque o que acontece? Muitos jovens chegam muito tarde. Tem família que não quer que o jovem chegue tarde para poder abrir a porta, tudinho. É complicado, isso tem que ser conversado. Mas antes de você viajar, você já começa a ter uma comunicação com a host family. Na que eu fiquei, eles eram cristãos. Iam muito, aos domingos iam para a igreja e eu ia com eles. Eles participavam da igreja batista, eu sempre ia para o culto. Tinha um senhor lá que ele já tinha bastante idade, ele era surfista, ele gostava muito de ir para umas praias bem conhecidas, La Jolla Beach, para Pacific Beach. Eu sempre ia com ele, não é? Eu tinha uma amiga que era italiana que dividia o quarto comigo e a gente sempre pegava carona e de lá a gente ia bater perna. Ou então, se eles fossem para um restaurante, eles sempre convidavam a gente e eu sempre estava disposta a seguir os programas que eles faziam para ter o máximo de contato possível com a língua. Sightseeing são pontos turísticos, que é muito bom. A gente não vai fazer uma viagem dessa e ficar só casa, escola, casa, curso para estudar. É importante também que vocês possam sair, né, que a gente saia para poder visitar outros lugares. Visa não é o cartão, certo? Visa aí significa visto. Como eu falei, tem alguns países que a gente precisa, não é, ir no consulado, passar lá para uma entrevista, preencher uma certa documentação para poder pegar um visto de permissão de entrada para esse país. Na Europa, na América do Norte eu sei que a gente tem. Na Europa, às vezes a gente entra por Portugal, e de lá, de Portugal, a gente tem acesso a outros países, aí não precisa de visto. São pouquíssimos os países. Eu não me lembro bem quais são, mas tem uns na Europa que a gente precisa do visto para poder entrar, mas outros não. Você entrando em Portugal, assim, tá liberado para outros. Homesick. O que seria homesick? Se formos traduzir ao pé da letra, homesick é a casa doente, não é? Mas na verdade não é casa doente, é quando a gente está com muita saudade de casa. A gente tem que ter muito cuidado, porque o que acontece? Tem gente que não suporta, desiste do curso, desiste do intercâmbio no meio, porque realmente acaba entrando tipo que em depressão, porque não conseguem ficar longe de casa, sente muita saudade e acaba, não é, pondo os seus planos todos por água abaixo. Então, é importante que você, como eu falei, você não só fique escola, curso, casa,
não é, estudando. É importante que você saia, realmente despareça, vá conhecer. É outro país, é outra cultura, não é? São outras pessoas, saia para conhecer. Então, por isso é importante, né, tomar cuidado com essa questão do homesick, para a saudade imensa de casa não atrapalhar os planos do intercâmbio, se você for estudar. Aqui nesse próximo slide, eu coloquei um linkzinho do YouTube que tá falando de uns adolescentes que foram fazer intercâmbio em Dublin, na Irlanda. Bem interessante, é bem curtinho. Botei para vocês assistirem aí, eles falam inglês, mas tem lá a legenda. Algumas pessoas falam em português e tem legenda em português também. Vai ser fácil para vocês entenderem, para vocês verem como sentir um pouquinho como essa questão aí do intercâmbio, né, através dos olhos de outros adolescentes que dão entrevista lá nesse vídeo, certo? Eu também vou postar lá na plataforma para vocês assistirem. E quem está se comunicando através de e-mail, que não está acessando a plataforma, eu também vou postar o link lá no e-mail. Agora vamos para o nosso livro, para a atividade. O exercício aí da page 24 to 27, da página 24 a 27. Tem uma missão aí para vocês. Sei que vocês adoram traduzir textos, né? Então tem um texto aí, não muito grande, que vocês vão ter que traduzir aí. Ai, professora, não acredito. A senhora passou um texto desse tamanho pra gente traduzir. Gente, traduzir texto é importante porque vocês acabam aprimorando o seu vocabulário. Eu mesma traduzia muitos textos. Eu tô começando a estudar o espanhol e de vez em quando eu pego um texto e tento traduzir. É importante porque as palavras vão ficando na sua cabeça. Vai ter um momento que você vai ler outro texto que vai ver a mesma palavra ou a mesma expressão, a mesma frase e você já não vai precisar traduzir. Não é? Lógico que você talvez não entenda o contexto todo, mas por cima você já vai saber do que se trata. Então é importante a tradução. Não estou passando, né, para vocês, para passar tempo, quem está fazendo nada em casa não. Não. Tem um objetivo pedagógico, certo? Então traduzam. Com a tradução desse texto, que é o tema que eu falei, né, Benefits of Learning a Foreign Language, benefícios de aprender uma nova língua. Essa aqui é de uma moça brasileira que ela tem prazer em aprender outras línguas. Vocês vão tentar responder aqui o terceiro, quarto e o quinto e o sexto também, certo? Tudo sobre esse tema aqui. Se vocês conseguirem traduzir, para responder vai ficar mais simples. Se não conseguir, não tem problema, certo? Que a gente em outro momento vai fazer a correção. Na página 26... temos aí Study Abroad, né, que é sobre estudar fora, em outro país. Tem as expressões que a gente trabalhou já aí na nossa videoaula. Vocês também vão responder aí um pedacinho da página 26. Tem a página 27. Ops. Até a página 28 no quinto quesito. O sexto quesito não precisa, porque seria um trabalho em equipe. E como estamos, por enquanto, impossibilitados de fazer isso, vocês vão fazer até a página 28, quinto quesito, que aqui tem Host, Family, Year Hostel. A diferença, prós e contras, não precisa vocês escreverem em inglês. Vocês podem escrever em português, mas eu quero que vocês pesquisem. Talvez vocês vão encontrar depoimento de outras pessoas que foram estudar fora, que ficaram ou em albergues, em casa de estudante, ou em casa, né, de família que recebeu esse estudante, e colocar quais são os prós de ficar numa casa, numa host family. Quais são os contras? Qual os contras e os prós de ficar no Year Hostel, né, no albergue? Então, façam uma pesquisa aí e escrevam. No próximo vídeo, eu vou estar fazendo a correção com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar lá na plataforma, que
Com o tempo eu já vou respondendo, porque tem muitos alunos, né? Praticamente a gente tá dando assim assistência individual para cada um, então tem muita gente para responder, mas eu vou lá olhar a sua dúvida e respondê-lo, certo? Não fique com ela, não guarde com ela. Não fique com essa dúvida. Então, vamos terminando por aqui, ok? Vejo vocês na próxima videoaula. Não esqueçam de fazer atividade e a gente se vê mais adiante. Um beijão aí para vocês, fiquem com Deus.